Sabe, tem algo curioso sobre a maneira como as pessoas interagem. Existe uma espécie de dança social, onde quando alguém faz um gesto generoso, a gente sente a necessidade quase que irresistível de retribuir. É como se uma força invisível nos guiasse, como se estivéssemos todos em um grande jogo de dar e recebe. E o mais interessante, essa troca nem sempre é consciente. A gente simplesmente sente lá no fundo que precisa equilibrar as coisas. Imagina a cena. Você está caminhando pela rua e de repente alguém te dá uma flor, sem mais nem menos. Aquele gesto simples e inesperado coloca você numa situação extremamente complicada. Porque mesmo que você não tenha pedido nada, agora você tem uma dívida. Não no sentido financeiro, claro, mas no campo das emoções. Você sente que deve algo àquela pessoa, mesmo que seja um simples sorriso ou um obrigado. Agora pare para pensar nas grandes empresas. Elas não te dão uma flor, mas te oferecem uma amostra grátis, um desconto, um benefício atrativo. À primeira vista parece uma gentileza. À primeira vista parece uma simples cortesia. Mas no final, no fundo, o objetivo mesmo é criar uma ponte entre você e elas. É criar uma conexão baseada na ideia de que eles já te deram algo. Talvez você deva considerar dar algo de volta. Mas como? Através da sua lealdade, através do seu dinheiro. Não se engane. Essa troca não é sempre justa. Aliás, quase nunca é justa. Às vezes, um gesto pequeno de alguém gera uma expectativa enorme de retribuição. Isso é a reciprocidade. Um simples favor, ele se transforma em uma grande dívida emocional. E aí a balança começa a pesar de um lado só. Às vezes a gente nem se dá conta de que isso está acontecendo. Veja, além de todas as estratégias por trás, tem algo genuíno, humano nessa troca. No fundo, nós gostamos de nos sentir conectados. No fundo, a gente gosta de pertencer a uma rede onde todos compartilham, onde todos se ajudam. E talvez seja exatamente isso que faz o mundo girar, essa reciprocidade. Essa espécie de cola invisível que começa unindo as pessoas, criando laços, mantendo engrenagens, sociedade funcionando. Mas veja, a gente precisa olhar de forma geral. A gente precisa olhar sem zoom. Tira o zoom da situação e começa a observar o todo. A grande sacada aqui é perceber que esse é um jogo. E muitas pessoas já entendem como esse jogo funciona. Muitas pessoas estão jogando esse jogo e às vezes você é só a marionete delas. A gente precisa entender as sutilezas que estão por trás dos gestos. E com isso a gente precisa decidir como a gente quer participar desse jogo. Porque mesmo que pareça uma obrigação retribuir, é uma escolha. E saber disso muda tudo. Porque às vezes alguém faz algo pra gente e a gente fica numa dívida enorme. Aquele sentimento de reciprocidade, de equilibrar a balança, de alguma forma retribuir o bem, entre aspas, que nos foi feito. Mas veja, esse é o ponto onde a genialidade discreta entra em cena. É reconhecer justamente as regras desse jogo, sem perder nele. Porque, veja, será que nós realmente somos livres para fazer o que a gente quer? Talvez a liberdade seja exatamente saber quando retribuir e quando simplesmente agradecer e seguir em frente. Veja, vamos falar mais sério. Essa história de reciprocidade pode ser uma armadilha terrível, embora sutil. É quase um jogo de poder disfarçado de cortesia. À primeira vista, parece algo extremamente gentil, um ato de gentileza. Pode ser, na verdade, uma forma elegante de controle. Até a pessoa te dá algo e você, sem perceber, entra numa espécie de dívida, como é que eu posso dizer, moral. Uma dívida moral. De repente você se vê obrigado a corresponder de alguma forma àquela pessoa, àquela empresa, não por escolha, mas porque sente que deve. Veja, pensa nos favores que você já fez na vida. Quantos deles realmente foram de coração aberto, sem esperar nada em troca? Agora pense no oposto. Quantas coisas você já fez para alguém esperando que mais cedo ou mais tarde a pessoa retribuísse? Seja sincero. A verdade é que muitas vezes esse sistema de dar e recebe não passa de um mecanismo social, onde o mais esperto ele vai tomando proveito das situações. Ele sabe que o jogo funciona dessa forma, que você precisa dar algo para receber, porque quando você dá, a pessoa lá fica em dívida. O mais irônico é que aqueles que dominam essa, digamos assim, arte da reciprocidade, muitas vezes são vistos como os mais generosos, os mais bondosos, as almas mais caridosas. Eles jogam, na verdade, as regras de tal forma que eles parecem verdadeiros heróis da história, quando, na verdade,
eles estão tecendo uma teia onde muitas pessoas ficam presas nela. É uma teia invisível. Não é à toa que tanta gente carrega o peso dos favores não retribuídos. O peso de gestos que, por mais pequenos que pareçam, transformam, às vezes, em grandes expectativas. Tem quem use essa lógica de maneira quase maquiavélica. Essa é que é a verdade. Imagine empresas, marcas, líderes que oferecem pequenos mimos, pequenos gestos de boa vontade. Imagine a sua empresa, talvez você seja CLT como eu, e aí no final do mês você bate aquela meta, fatura 1 milhão para sua empresa e ganha um incrível bônus de R$ 100. Um pequeno mimo, um pequeno gesto de boa vontade. Sabendo que, no fim das contas, a empresa sabe que o retorno é muito maior. No próximo mês você fica numa responsabilidade fenomenal de ultrapassar as suas metas. Porque a empresa, afinal, está lhe reconhecendo com uma incrível quantia de R$ 100 a mais no seu salário. Veja, quem não gosta de se sentir especial? Quem não gosta de receber algo, entre aspas, e muitas aspas, de graça? No fundo, nada é realmente de graça. Não existe almoço grátis. Sempre há um preço, mesmo que esse preço seja invisível e extremamente caro no final das contas. É aí que entra a questão crucial. Até que ponto a reciprocidade é uma escolha genuína? Até que ponto é uma imposição social disfarçada? Será que nós estamos realmente agindo por vontade própria? Ou nós estamos sendo apenas peças em um jogo bem orquestrado, onde as regras já foram decididas por outras pessoas? Vamos um pouco mais longe. Existe algo profundamente incômodo na ideia de que a reciprocidade, esse princípio que supostamente deveria unir pessoas, pode na verdade ser uma corrente invisível que amarra as nossas escolhas. Não é raro encontrar quem viva com uma espécie de caderninho mental, anotando cada favor feito, cada gesto de gentileza, à espera do momento certo de cobrar a fatura. E ela chega. É quase como se as relações humanas fossem regidas por um sistema bancário emocional, onde a moeda de troca é uma obrigação de retribuir aquele favor. Aonde é que isso nos leva? A um lugar onde a sinceridade das ações fica em segundo plano. Fica ofuscada pelo cálculo frio de quem deve o quê. A reciprocidade, que deveria ser uma expressão natural de empatia, de conexão, ela vira, na verdade, uma ferramenta de controle, onde cada gentileza carrega um peso, uma expectativa oculta. Você sorri para alguém e aquele sorriso tão simples, tão inocente, pode, na verdade, ser o início de uma dívida emocional que nem sempre você quer ou você pode pagar. É por isso que a reciprocidade, na verdade, ela é tão traiçoeira. Ela se veste de altruísmo, mas, na verdade, ela esconde uma lógica extremamente mercantilista. Eu te dou, então agora você me deve. Lá ele, né? E assim, vamos nos enredando em um sistema onde o valor das nossas ações é medido não pela intenção, mas pela expectativa de um retorno. É por isso que, muitas vezes, a reciprocidade é usada como um teste, uma maneira de medir o caráter alheio, de ver até onde vai a lealdade de outra pessoa. Mas aí está o ponto extremamente ácido da questão. A reciprocidade, quando ela é manipulada, ela deixa de ser um laço de união. Ela se torna uma arma sutil de manipulação. O dar aqui já não é mais um gesto puro, mas uma jogada extremamente estratégica. É nesse jogo que quem não percebe as regras acaba em desvantagem. Quem não percebe as regras desse jogo acaba extremamente ou infinitamente devedor e inadimplente. Veja, como lidar com isso? Talvez a resposta esteja em reconhecer que a liberdade emocional ela vem exatamente de quebrar essas correntes invisíveis. É ser capaz de dar sem esperar nada em troca. E o mais importante, extremamente mais importante, é ser capaz de receber sem sentir a obrigação de retribuir. Quantas vezes, imagine, você recebe um presente de aniversário e na hora você pensa na data de aniversário daquela pessoa que lhe deu aquele presente e aí vem aquele pensamento, eu preciso retribuir. Veja, o que realmente importa não é o que você dá ou recebe, mas sim a autenticidade por trás das suas ações.